Olá pessoal, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez é um review basicamente, né, desse box de livros aqui que é o Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou trazendo ele para vocês? Já comprei já faz algum tempo, né? Na época eu não fiz um unboxing da compra dele. Se eu não me engano, eu comprei junto com aquele livro dos Grandes Conquistadores. Essencial Conquistadores, minto. Essencial Conquistadores foi aquele box também dessa mesma editora que é Hunter Books. E, bem, vou falar um pouquinho sobre algumas impressões referente a ele, né? Comprei ele foi, se eu não me engano, acho que foi começo do ano passado, fevereiro do ano passado, não tenho certeza. É um box de livros que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele vai tratar esses assuntos aqui. Ele é o essencial da Segunda Guerra Mundial. O box especial contém 3 livros. Ele vai tratar a questão dos grandes líderes, o Holocausto e grandes batalhas. Bem, pessoal, ainda não li esse livro ainda. Não li esses livros ainda porque Segunda Guerra Mundial, provavelmente eu vou tratar isso no futuro não muito próximo. Mas eu gostaria de estar mostrando para vocês, né? Já que, pelo que eu vi, os boxes da psicologia, o essencial da psicologia, o essencial da mitologia e o essencial conquistadores, né? Notei que vocês gostaram desses livros. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse daqui. Vou puxar aqui. Ele não é tão difícil de tirar como o da psicologia, por exemplo, né? Mas ele já é mais fácil. Eles são assim, né? Vou mostrar, pegar esse aqui primeiro, Grandes Líderes. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Eles basicamente não tem figuras. Não tem figuras. Ele segue basicamente o padrão dos outros. Vou ler aqui para vocês. Vou tentar ler todos os livros. Não sei se a câmera aqui vai me ajudar muito, porque eu olhei pela câmera do celular, pessoal. Então, se eu cometer algum erro aqui, peço mil desculpas. Desde já também, pessoal, vou pedir para que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, né? E vocês curtindo ele, deixando seus likes, vocês me ajudam muito. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Muitos líderes emergiram um pouco antes ou durante o mais terrível conflito de todos os tempos, a Segunda Guerra Mundial. Esses líderes são responsáveis pelo conflito, seja do lado do eixo derrotado, seja do lado dos aliados vencedores. Mas quem são eles? São homens que, por sua posição política e capacidade de atrair multidões, se destacaram do começo ao fim do conflito. Neste volume, apresentamos os principais, a começar daquele que, com sua política agressiva, incendiou a Europa a partir de 1939, Adolf Hitler. Mas outros parecem ao seu lado, também dignos de menção, tais como o aliado de Hitler, o Pacto de Aço, o italiano Benito Mussolini, além do ditador russo Stalin, o extraordinário líder britânico Winston Churchill e outros. Todos esses homens, de quem somos ou não simpatizantes, desempenharam papéis importantes no drama da guerra. A capa é assim, né? Dimas da Cruz Oliveira, Grandes Líderes. Vamos ler aqui, a orelha diz assim: a liderança assume um papel muito importante na condução dos conflitos. Ao acreditar num líder belicoso, sedento de glória militar e desprovido de escrúpulos, mesmo um povo pacífico e ordeiro pode caminhar rapidamente na direção da guerra. Discurso inflamado nos quais eram exaltados as virtudes guerreiras
e histórias inventadas ou exageradas acerca de justiças, e perseguições reais ou imaginárias. Muito distribuíram para criar uma atmosfera carregada de tensão, ódio e revanchismo, que serviu como preparativo para desencadear o conflito. Dos numerosos conchavos, acordos secretos das alianças e traições que marcam a história da Segunda Guerra Mundial, tiramos uma lição. A guerra depende menos dos militares que dos políticos. Aqui também tem aqui, ó. Lê também da coleção essencial Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e Grandes Batalhas, que nós vamos ver também. Eu pensei que ia ter um pouco mais falando sobre esse autor, né? Mas não. Mas vamos ver se talvez esteja nos outros, sei lá. Vamos lá. Acho que é a primeira vez, pessoal, que se eu fiz isso antes, praticamente não me lembro. Mas é a primeira vez que eu tô lendo também essas partes aqui, né? Acho que eu devo ter lido de um ou de outro. Vamos lá. Dimas da Cruz de Oliveira, o Holocausto. O Holocausto é um fenômeno talvez único em toda a história da humanidade. Pela primeira vez, uma nação moderna, a Alemanha, tentava realizar o extermínio sistemático de uma nação inteira, os judeus dispersos pelo continente europeu. Hasteando a bandeira do racismo, o Führer Adolf Hitler deu curso aos seus sonhos, só um minuto, treslocados de obter uma raça pura, ariana, sobre os ossos de outra considerada inferior e merecedora de destruição. Foi assim que, de maneira fria e organizada, utilizando métodos científicos que deveriam ser empregados para o bem, os líderes nazistas descreveram uma história de horror que chamamos de Holocausto, do qual não devemos nos esquecer jamais. A nosso ver, uma das maiores injustiças cometidas por alguns historiadores da atualidade consiste na negação do Holocausto, ou seja, em desacreditar de que houve uma matança sistemática de judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos minoritários considerados inferiores pelos comandados de Adolf Hitler. O título escolhido Holocausto significa sacrifício, a fim de traduzir o sofrimento dessas tantas vítimas da sanha nazista. Deixa eu só pegar aqui da sanha nazista. Esse foi um sacrifício em larga escala que se estendeu sobre milhões de pessoas inocentes, acusadas de pertencer a uma categoria inferior de humanidade, e sob o signo dessa mentira infame, condenadas a morrer. Somente a derrota final do Eixo, a partir de 1944, impediu o prosseguimento desse horrendo processo de morticínio e levou ao banco dos réus alguns dos principais responsáveis por ele. Aqui segue a mesma coisa do que o outro, pedindo para ler os dois outros volumes. E por fim, o Dimas da Cruz Oliveira, Grandes Batalhas. A Segunda Guerra Mundial foi caracterizada por suas dimensões gigantescas, por suas batalhas ferozes, nas quais muitos modernos armamentos foram experimentados pela primeira vez na história. Essas batalhas onde a inteligência dos estrategistas foi tão decisiva quanto a potência daqueles armamentos foram travadas no ar, em terra, no mar e sobre a superfície dele. Algumas delas tiveram curta duração, sendo decididas em poucos dias, enquanto outras se estenderam por longos meses
implicando no mútuo extermínio de milhares de soldados e civis. De qualquer modo, essas batalhas foram decisivas na evolução do conflito, desde a primeira travada na Polônia até a última, que assustou o Extremo Oriente, apresentando aqui um quadro sucinto das maiores batalhas da maior das guerras. Aqui na orelha diz assim: quando falamos em batalhas, imaginamos logo um quadro quase medieval, onde grupos de homens a pé e a cavalo disputam a posse de uma região. No mais terrível conflito já assistido pelos olhos humanos, porém, a Segunda Guerra Mundial, as batalhas tinham um caráter moderno. Inexorável, elas foram travadas, muitas vezes marcadas pela ciência, sem que os principais implicados, os próprios estrategistas, jamais se vissem. Falamos aqui de um e outro tipo de batalha, as combatidas às baionetas caladas e as feitas com armas de uma geração com explosivos teleguiados e bombas atômicas. Bem, pessoal, basicamente isso aqui é tudo do livro, né? Não foi uma compra cara, eu lembro que foi muito barato. Eu comprei foi na Black Friday. Se eu não me engano, eu falei que foi no começo, foi no final de 2017 que eu comprei. Isso mesmo. Foi no finalzinho de 2017 que eu comprei. E se eu não me engano, foi no final de 2017 numa Black Friday. Eu não tenho certeza, pessoal. Mas acho que, se eu não me engano, foi numa Black Friday. Eu sei que foi numa promoção que teve, que saiu um valor muito baixo. Bem, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Novamente, por favor, se inscrevam no canal, curta a nossa publicação. Vou convidar vocês também para conhecer o canal, né? Eu já indiquei esse canal algumas vezes. Vou pedir para que vocês conheçam novamente o canal do Rafael Silva, do livro Dorre. Ele dá algumas aulas de história, história mundial, né? Atualmente, ele está falando sobre era medieval, sobre os vikings. É uma ótima aula, né? Vou até fazer um pequeno protesto aqui, né? Que o YouTube tá fazendo, vamos dizer, uma sacanagem com ele, vamos dizer assim, né? Que o YouTube não está monetizando os vídeos dele, né? Eu não sei se é algum problema de conteúdo que tá falando, eu não entendi muito bem. Mas, poxa, que conteúdo ruim uma aula de história sobre os vikings vai conter, né, pessoal? Então até convido vocês a conhecer, a assistir lá uma aula dele no canal dele lá, ou então até participar nas lives, que é terça e sexta-feira às 18h45. Faço o máximo possível para estar assistindo, é algo que eu gosto muito de assistir, já há algum tempo já que eu assisto, já, então vale muito a pena, pessoal. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês e até a próxima.